Mateus 14, e nós vamos ler apenas alguns versículos. Já fizemos a leitura deste texto no início do culto, mas eu acho importante ler alguns versículos mais uma vez para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. Nos coloquemos em pé, Mateus 14, a partir do verso 1. Eu gostaria apenas de dizer que nós não transmitimos os nossos cultos ao vivo. Nós geralmente gravamos as pregações e disponibilizamos as mensagens no site. Mas abrimos uma exceção para o Templo Batista Maranata de Rolândia, porque no momento os nossos irmãos de Rolândia, eles não têm um lugar para congregar como nós. Então eles estão congregando conosco, ainda que à distância. Mas a nossa igreja não transmite os cultos ao vivo, por isso que se você entrar no nosso site, na nossa página do YouTube, agora mesmo, você não vai ver o culto ao vivo. Somente aquelas pessoas que recebem um link privativo, que estão podendo participar do culto conosco. E por que fazemos isso? Porque não existe igreja digital, só presencial. Amém, irmãos? Então nós queremos que todos venham na igreja, participem dos cultos dentro da igreja. Mas é claro que no caso de Rolândia, isso por enquanto não é possível. Mas se Deus quiser, em breve, aqueles irmãos também terão o seu próprio lugar de encontro e de adoração a Deus. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João, e tinha-o amarrado e colocado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Nesta noite eu quero pregar sobre este tema, o perigo de ser conservador cristão no mundo dos Herodes. O perigo de ser conservador cristão no mundo dos Herodes. Pai querido e glorioso, venha usar esta mensagem para falar aos nossos corações, trazer respostas que muitos estão buscando. E que Deus nos dê mais e mais convicção de que não precisamos temer este mundo, antes devemos temer a Deus. E que possamos ser fiéis a Deus, possamos ser fiéis à palavra de Deus. Que Deus nos ajude a sermos verdadeiros cristãos, que amam a palavra de Deus e que colocam Deus em primeiro lugar. No nome de Jesus eu peço, amém. Podem se assentar. Meus amados, há dois Herodes no Novo Testamento. O primeiro foi Herodes o Grande, e ele tinha cerca de 73 anos de idade, quando Jesus, o menino Jesus, nasceu, e ele foi sim o genocida, lembra? O Herodes assassino de todos os menininhos de 2 aninhos de idade, na cidade de Belém de Judá. O segundo Herodes foi este, de quem nós acabamos de ler, chamado o tetrarca. Ele foi o assassino de João o Batista, ele também foi quem sabatinou Jesus Cristo, no dia da crucificação de Cristo. Tanto Jesus como João o Batista, eram judeus ortodoxos. Então eles eram conservadores, muito mais do que eu e você juntos. Eles eram muito mais conservadores, eles eram muito mais radicais do que eu e você conseguimos ser. E eles viveram durante o paganismo do Império Romano e o liberalismo dos Herodes que havia em Israel. Roma enfatizava o politeísmo, adorava vários tipos de deuses, e os Herodes, eles promoviam o hedonismo, prazer acima de tudo. Imagine então ser um conservador, ser um judeu ortodoxo durante aqueles dias. Herodes o tetrarca havia se divorciado de sua primeira esposa, e para piorar a situação, ele se casou novamente. Sabe com quem? Com a sua própria sobrinha
e também cunhada. Era sobrinha e cunhada dele ao mesmo tempo, por nome Herodias. Herodias, por sua vez, era a esposa legítima de Filipe, irmão de Herodes. Veja a confusão. João Batista, considerado o último profeta do Velho Testamento, não ficou de boca fechada não, diante daquela situação, diante da agenda política de Herodes. E ele denunciou publicamente o pecado de Herodes, não para persegui-lo, mas para prevenir que o povo de Israel seguisse no mesmo caminho. Então, como profeta, ele tinha a obrigação de pregar contra o pecado, mesmo quando o pecado advinha do próprio governo humano. Porém, o rei e a atual rainha não aceitaram a pregação e muito menos a acusação de adultério, advinda, sabe de quem? De um camponês mal educado, de um homem que eles consideravam indouto. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Por que João foi mexer justamente com o homem mais poderoso que havia na nação de Israel naqueles dias? No século XVI, um pregador por nome de John Knox fez algo parecido, pregando contra os pecados da rainha da Escócia, chamada Maria. Essa mesma disse: eu tenho mais medo das pregações e das orações de John Knox do que de 10.000 soldados que viessem contra nós. Não existia liberdade plena de expressão na época de João, mas mesmo assim, ele pregou a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Marcos 1:3 diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Parece que às vezes nós também estamos pregando no deserto. Parece que ninguém está nos ouvindo, né? Ninguém está prestando atenção aos ensinamentos da palavra de Deus. Isso não nos interessa. O importante é obedecer a palavra de Deus que diz que pregues fora a tempo e fora de tempo. E João Batista, mesmo no deserto, ele pregava a palavra de Deus. Literalmente, ele perdeu a cabeça por causa disso, porque mexeu com as pessoas mais poderosas da nação, que não só podiam mandar prendê-lo, mas como também podia mandar matá-lo. E com certeza, João sabia que corria perigo, mas mesmo assim, ele não deixou de anunciar a justiça de Deus. E assim como era perigoso seguir a palavra de Deus há 2000 anos, continua sendo perigoso segui-la nos dias de hoje. Meus irmãos, de acordo com a organização Portas Abertas, cerca de 6.000 cristãos foram mortos no ano de 2022. Ou seja, no ano passado, 6.000 cristãos foram mortos por causa de seus ensinamentos, por causa de sua crença, por causa de suas convicções bíblicas. E agora mesmo, mais de 360 milhões de cristãos estão debaixo de grande perseguição por este mundo afora. De acordo com a BBC do Brasil, a Igreja Católica está sendo cruelmente perseguida no país da Nicarágua, pelo simples fato de não apoiar a agenda política do atual presidente daquele país. Sacerdotes e freiras estão sendo expulsos, quando não presos, na Nicarágua. Igrejas e contas bancárias estão sendo fechadas na Nicarágua. E com certeza, a perseguição religiosa chegará a outras denominações religiosas também, que não se coadunam com o programa de governo da Nicarágua. Bem nos profetizou o apóstolo Paulo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quantos concordam que nós estamos vivendo dias trabalhosos? Por que é tão difícil e perigoso ser um cristão conservador nos dias de hoje? Não apenas cristão, mas conservador. Primeiro, porque este mundo tem medo dos conservadores.
Segundo, este mundo tem raiva dos conservadores. E terceiro, os conservadores não têm nada a perder com este mundo. Amém, irmãos? Então eu quero chamar a sua atenção, em primeiro lugar, para o fato que o mundo tem muito medo de Deus. Verso 1 diz: naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus. Ouviu a fama de Jesus quer dizer que ele a ouviu com medo, apreensão, não com admiração, mas com medo. Herodes vivia com medo de que algo de ruim iria lhe acontecer, porque ele tinha uma consciência pesada, porque ele era culpado de muitos crimes, de muitos pecados, e ele sabia disso. Ele queria ser reconhecido como rei, mas ele não passava de um funcionário público do Império Romano, que administrava a região da Galileia. Os outros Herodes, os outros irmãos, trabalhavam nas demais regiões de Israel. E foi através dos Herodes que Roma conseguiu diluir o poder dos judeus e evitar uma guerra civil entre eles. Mas veja o que o sentimento de medo leva uma pessoa a fazer e a pensar. Primeiro, o medo é generalizado. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e assim como ele tinha medo de João Batista, agora ele estava com medo de Jesus, mesmo sem conhecê-lo. Não sabia quem era Jesus, ele só sabia que os dois eram primos e que ensinavam a mesma palavra. Então ele deve ter pensado: esse Jesus irá colocar o povo contra a minha pessoa, assim como João estava fazendo. E apesar da diferença, irmãos, nesta noite, dentro do próprio cristianismo, a perseguição religiosa atingirá todas as camadas do cristianismo. A caçada pode começar com a Igreja Católica na Nicarágua, mas em breve ela irá atingir todas as camadas religiosas dos países ocidentais. Não por causa das nossas diferenças, mas principalmente por causa das nossas semelhanças. Qual é o maior medo que o mundo tem do cristianismo? É o medo de ser rejeitado. O mundo não tem medo da ciência, o mundo não tem medo da política, o mundo não tem medo da economia, mas o mundo tem medo da igreja, porque a igreja ensina a verdade sobre o sexo, a verdade sobre a natureza, a verdade sobre a família, a verdade sobre o dinheiro, a verdade sobre a vida, a verdade sobre a morte, a verdade sobre o céu, a verdade sobre o inferno. E Paulo disse: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, e o mundo tem medo da verdade. Herodes realmente pensou que Jesus fosse terminar o trabalho que João havia começado, e por isso teve medo. E Herodes tinha razão de ter medo. O mundo pode matar um a um de nós, mas Deus sempre enviará substitutos. O presidente da Nicarágua não sabe disso, mas a cada igreja que ele fecha, a cada religioso que ele persegue e prende, ele está apenas fortalecendo a causa do cristianismo. Meus irmãos, a igreja não prega política, a igreja é apolítica, mas ela prega contra o pecado, e muitas vezes esses dois assuntos se misturam, política e pecado. Por isso o mundo tem medo da igreja. Você se lembra quando então o advogado-geral da União, André Mendonça, defendeu a reabertura das igrejas durante a pandemia perante o Supremo Tribunal Federal? Ele sabiamente disse para os magistrados: os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. Essa coragem da igreja causa muito medo nos líderes mundiais. O mundo não é amigo de nenhum cristão. Eu repito, o mundo não é amigo de nenhum cristão. Se tiver medo de um, terá medo de todos. Por isso, nesta noite, nós podemos dizer: se há padres e há pastores
queridinhos da grande mídia, da mídia tradicional, pode ter certeza, esses homens não são luz do mundo, nem sal da terra, porque se fossem, não seriam aceitos, mas seriam rejeitados pela mídia e pela sociedade. Então existe o medo generalizado e um medo incompreensível. Veja o verso 2: e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, por isso estas maravilhas, esses milagres se operam nele. Olha só, a consciência do rei Herodes estava tão pesada, mas tão pesada, que ele acreditou no impossível, que João havia ressuscitado e voltado já no corpo de Jesus Cristo. Um dos pais da igreja, chamado Orígenes, realmente escreveu que Jesus e João, eles eram muito parecidos um com o outro, até porque eles eram parentes. Mas, irmãos, o medo de Herodes prova que mesmo o pior ser humano, o pior pecador do mundo, sabe que um dia irá prestar contas, e um dia terá que responder por seus pecados. Como você acha que os piores seres humanos conseguem dormir à noite? Com a ajuda de drogas? Com a ajuda do álcool? Algum tipo de ansiolítico? Mas com certeza eles não têm paz. O profeta disse: não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. E o meu Deus está dizendo nesta noite: não há paz para aqueles que estão praticando a maldade, não há paz para aqueles que estão praticando o pecado e a injustiça. Eles podem ser poderosos, eles podem morar em palácios de marfim, mas eles não têm paz. Diz quem? O meu Deus e o seu Deus. O mundo diz que não há Deus. O mundo diz que há mais de 32 gêneros na raça humana e esse número continua aumentando. Nós sabemos que há apenas um macho e uma fêmea. O mundo diz que a mulher tem o direito de abortar o seu filho. E apesar de toda essa coragem, apesar de toda essa ousadia, no íntimo, o mundo tem medo de Deus. Mas ao invés de se aproximar de Deus, o mundo usa este medo para se afastar cada vez mais de Deus, destruir os valores de Deus e até o povo de Deus, como Herodes fez com João o Batista e mais tarde com Jesus Cristo. Pense nisso. O mundo tem medo, muito medo de Deus. Em segundo lugar, o mundo tem muita raiva de Deus. Veja o verso 5. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. A raiva é consequência do medo. Com medo de perder o voto popular, medo de perder a sua credibilidade junto ao Império Romano, Herodes mandou prender João Batista. A história conta que Herodes divorciou a sua primeira esposa ilegalmente. Ela era filha do rei de Petra. Alguns anos mais tarde, este rei, ex-sogro de Herodes, entrou em guerra contra ele e o venceu, humilhou. E agora enfraquecido e humilhado, Herodes foi exilado pelo Império Romano. Veja, de nada adiantou ter prendido e matado um homem inocente. Que tipo de pessoas têm raiva de Deus? Primeiro, pessoas volúveis, porque Herodes tinha prendido João e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Herodias era neta do próprio pai de Herodes, portanto, ela era sua sobrinha, e ela abandonou o seu primeiro marido, foi ser esposa de Herodes, porque ela estava atrás de influência política. Ela também queria ser poderosa, ela queria ficar casada com alguém que ela pudesse controlar, mas João Batista não lhe dava sossego. O verbo usado no pretérito imperfeito prova que João Batista, ele não pregou apenas uma vez contra o adultério, ele pregou várias e várias vezes, e ele vivia pregando contra o pecado daqueles dois.
Mas Herodes, ele teve mais medo de Herodias do que de João. Ele teve mais medo dos homens do que de Deus. Ele era um homem volúvel, porque ele se preocupava com a opinião pública, mas não se preocupava com a opinião divina. O mundo tem raiva das pessoas que não mudam. O mundo tem raiva das pessoas que não se encaixam na sua forma, que não aceitam os novos valores da sociedade. Mas este é o significado de conservador: quem não muda. Nem mesmo a nossa Constituição de 88 muda. Então, quem está mudando? O mundo. Pessoas volúveis. E elas se defendem através da raiva e da perseguição dos seus contrários. E além de pessoas volúveis, pessoas obstinadas também têm raiva de Deus. Ele, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Então Herodes, ele só não havia matado João Batista ainda, por causa da opinião pública, mas no íntimo seu desejo era o de tê-lo matado há muito tempo. E qual era a obstinação maior de Herodes? Ele odiava a Deus e consequentemente o povo de Deus. O verso 6 responde: festejando-se, porém o dia natalício de Herodes, ele queria ser festejado, ele queria ser adorado, ele queria ser cultuado, ele queria ser obedecido, ele queria ser adorado, mas ao invés disso João pregava contra os seus pecados. E nesta noite o mundo também quer que nós o aceitemos, quer que nós também nos rejeitemos à sua vontade, quer que nós nos submetamos aos seus desejos. E como nós não aceitamos, nós não mudamos de ideia, o mundo passa a nos odiar. Infelizmente, o espírito dos imperadores romanos ainda existe nos dias de hoje, mas agora na pessoa de empresários, de executivos, de políticos, legisladores, juristas. Por isso eles odeiam a Deus, porque Deus é maior do que todos eles. Amém, irmãos? Alguém sabiamente disse: o poder é sempre perigoso. Ele atrai o pior e corrompe os melhores. O poder só é concedido àqueles que estão prontos para se curvar para obtê-lo. Herodes era assim, irmãos. Ele pagava para que a sua vontade fosse feita, obedecida, e havia sempre quem se vendia para fazer a vontade dele, mas não João Batista, não Jesus Cristo. E isso deixou furioso. Pessoas volúveis, pessoas obstinadas pelo poder, odeiam os seus contrários. E pessoas insensatas, porque dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Então veja que além de volúvel e obstinado, ele era um tolo, né? A palavra tolo quer dizer idiota, que foi capaz de vender a sua própria alma por alguns minutos de prazer. Imagine uma família, irmãos, imagine uma igreja, imagine uma empresa, imagine uma escola, imagine uma cidade, imagine um estado, imagine um país sendo governado por pessoas insensatas. Por isso que o nosso mundo está um caos, e sempre estamos vivendo na possibilidade de uma guerra nuclear, porque nós estamos sendo governados por pessoas insensatas. Provérbios 29, verso 4 diz, preste atenção: o rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. Quem transtorna a terra? Amigos de peitas. Parafraseando Provérbios 29, 4, lemos: o rei justo traz estabilidade ao país, mas o amigo de impostos o leva à ruína. Sim, meus irmãos, a expressão peitas no original grego, ou hebraico melhor dizendo, quer dizer impostos, quer dizer contribuições. Herodes foi insensato ao se deixar seduzir por uma jovem vulgar, e Herodias, ela foi mais insensata ainda, por usar a própria filha para seduzir um homem maníaco e velho. Mas por incrível que pareça,
eram essas pessoas que estavam governando Israel e a região da Galileia naqueles dias. Então não foi coincidência que a nação de Israel colapsou, cerca de 40 anos mais tarde, colapsou, porque nenhuma nação resiste à ganância, à imoralidade e às decisões erradas de seus líderes por muito tempo. O perigo de ser conservador no mundo dos Herodes é este: o mundo tem medo e raiva de nós. O mundo tem medo e raiva de nós. Medo e raiva que causam perseguição e até o aniquilamento de seus inimigos. Não se esqueça, os nazistas, eles tinham medo dos judeus, medo da sua prosperidade, medo da sua inteligência, medo da sua criatividade. E mais de 6 milhões de judeus foram mortos durante o Holocausto. Mas em terceiro e último lugar, a boa notícia é esta: o mundo não tem nada para oferecer ao conservador. Em outras palavras, eu e você não temos nada a perder. Amém, irmãos? Veja o verso 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Jesus, ele não tinha medo do mundo, mas olha, ele respeitava o mundo. Ele foi embora para não ser preso e morto pelo rei Herodes, fora de hora, fora de lugar, como aconteceu com seu primo João o Batista. Então Jesus não foi covarde, Jesus foi apenas muito sábio. Ele conseguiu ficar longe das ameaças de Herodes, mas ele não conseguiu ficar longe da atenção do povo. O que isso nos ensina? Primeiro, não precisamos perder tempo com este mundo. Retirou-se dali, vamos nos retirar do mundo. Amém, irmãos? Eu e você não precisamos nos envolver em política, não precisamos nos envolver em passeatas, não precisamos lutar contra este mundo. Jesus jamais visou transformar uma sociedade. Seu evangelho sempre foi pessoal, individual e jamais coletivo. Veja o que Jesus disse: se alguém, ele não disse se todos, mas se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então veja que Jesus sempre trabalhou com indivíduos. Ele quer salvar um a um, ele quer transformar um a um, mas ele não está buscando a todos para transformar a todos. É lindo orar pelo Brasil, mas melhor ainda é orar pelos brasileiros. Irmãos, não iremos ganhar o Brasil para Cristo, mas podemos ganhar muitos e muitos brasileiros para Cristo. E mais eficaz que ser um youtuber famoso com milhares e milhares, se não milhões de seguidores, que você jamais irá conhecer pessoalmente, é ganhar uma alma de cada vez para o Senhor Jesus Cristo, e depois edificá-las. Então nesta noite não espere nada de bom do mundo, e não perca tempo com este mundo. E segundo, terminando, mas não podemos perder as nossas oportunidades no mundo. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. Jesus se afastou do mundo, mas ele não se afastou das pessoas. Ele não se isolou das pessoas. Quem realmente desejasse ouvi-lo, Jesus estava pronto para ajudar. Mas irmãos e irmãs, é perigoso ser um conservador bíblico no mundo dos Herodes. É tão perigoso, mas é tão perigoso, que até os chamados filhos de Deus estão deixando as igrejas conservadoras e indo para as igrejas liberais. Só Deus sabe o que irá acontecer conosco nos próximos dias, próximas semanas, próximos meses e até nos próximos anos. Mas Jesus já venceu este mundo, amém, irmãos? Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, amém, irmãos?
Hoje em dia, existe um movimento nos Estados Unidos, tentando recuperar o símbolo do arco-íris. Irmãos, o arco-íris pertence a Deus. O arco-íris é obra de Deus. O arco-íris é símbolo de julgamento e de misericórdia. Pela primeira vez, quando o arco-íris surgiu na nossa atmosfera, foi um concerto entre Deus e Noé. E através do arco-íris, Deus disse para Noé que jamais iria destruir este mundo através das águas, mas este mundo será destruído através do fogo. Então aquele arco, ele simboliza misericórdia e justiça, pertence a Deus. E há um grupo hoje nos Estados Unidos que está tentando recuperar o símbolo do arco-íris. Eu não sei o que vai acontecer conosco nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Mas eu só sei de uma coisa: João Batista perdeu a cabeça, mas não perdeu a sua dignidade. Jesus Cristo doou a sua vida, mas ele não perdeu a sua dignidade. Conservador é aquele que não muda nunca. Você é um conservador?